Chegou a hora! A gente vai fazer junto o seu primeiro manual de identidade visual. Olá, eu sou Elcio Colli e como o nome do vídeo diz, hoje a gente vai aprender a desenvolver juntos o seu primeiro manual de identidade visual. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira, hoje, a gente vai ver o que é o manual de identidade visual, para que ele serve e entender passo a passo cada um dos elementos principais dele, de cada etapa, de cada página. E na semana que vem, a gente vai executar cada página dessa, cada parte dessa, já no Adobe Illustrator. Então esse vídeo você já percebeu que serve tanto para quem está começando a trabalhar com logotipo e identidade visual, quanto tem quem está começando a trabalhar com Illustrator. E óbvio que se você já trabalha com isso, se você já é da área, você vai absorver alguma coisa, vai aproveitar alguma coisa, porque cada profissional tem um método, um jeitinho de fazer cada coisa, e eu tenho certeza que as explicações teóricas que eu vou dar nessa parte 1 do vídeo vão ser muito importantes para quem ainda não domina 100% essa arte que é fazer um manual de identidade visual. Show! A gente vai usar de exemplo hoje o último manual de identidade visual que eu produzi, que é para Camila Rocha, uma influenciadora aqui do Mato Grosso do Sul. Foi um trabalho muito legal de fazer e ficou bem interessante. Primeiro a gente precisa definir o que é um manual de identidade visual. Então, o manual de identidade visual é um documento que centraliza todas as direções, todas as regras, tudo que é determinado para utilizar um logotipo e uma identidade visual. Para começar a explicar para vocês, é esse que a gente vai ver hoje, esse arquivo que a gente já está vendo juntos, é um manual de uso da marca. Então é um manual que determina a utilização do logotipo. Esse manual de uso, esse manual de utilização do logotipo, é uma das formas de fazer manual de identidade visual. Os manuais de identidade visual, para variar, como basicamente tudo que a gente viu até hoje aqui, sempre variam, então sempre depende. A composição de um manual de identidade visual não é fixa, ela varia conforme a necessidade do projeto, conforme o tamanho do cliente, conforme quão extenso for o manual, quão extenso for a marca desenvolvida. E o caso que a gente vai ver hoje é simples porque no fim das contas a gente está focando na produção do primeiro manual. Então, para entender e poder depois expandir e fazer algo mais completo, é necessário ter o domínio 100% do básico. E aqui, apesar de ser um manual básico, ele não é simplório. Tem todas as ferramentas que são primordiais, que são imprescindíveis num manual de identidade visual. Aprendendo isso aqui, você tem toda a base para desenvolver os seus e, óbvio, a partir daí, conforme o projeto, você vai começar a colocar mais coisas, a incrementar ele, de novo, variando conforme a necessidade do teu caso. A gente encontra muitos mesmo manuais pela internet e é muito interessante estudar todos eles, principalmente os das grandes corporações, né? Já que eles são bem mais extensos, mas tem muitos também simples e diretos que são super interessantes. Eu recomendo muito que vocês pesquisem, justamente para entender o que mais é possível colocar. Um outro detalhe antes da gente prosseguir para o manual em si, não confundir ele com o Brand Book. O Brand Book é o livro da marca, como a tradução diz, e ele explica mais coisas, ele vai mais além. Fala de tom de voz, fala de estratégia, fala de comportamento verbal, visual e mercadológico. O Brand Book, apesar de envolver a identidade visual, ele abrange muito mais coisas e por isso que ele não pode ser confundido com o manual de identidade visual. Então, recapitulando, existem várias formas de fazer um manual de identidade visual, ele pode ser mais completo ou mais simples. O que a gente vai ver hoje é a versão mais simples, que é um manual de uso da marca. Beleza? Então, como eu falei, a gente vai usar o exemplo da Camila Rocha, que é o nosso último trabalho de identidade visual, fora o que a gente os que a gente está desenvolvendo agora. E a gente começa então com a definição. Se o manual de identidade visual é um documento, tal como qualquer documento, ele precisa ser datado. Ele precisa ser registrado, datado, ele precisa ter essa função de ordenar. Então aqui está Manual de Identidade Visual 2021.
Se no ano que vem eu fizer uma nova versão, acrescentar alguma coisa, fizer ajustes, eu preciso gerar um novo arquivo com o 2022. Tem gente que coloca, e eu coloco em alguns, versão 1.0, versão 1.1, versão 1.2, e é super importante que esse documento siga sempre datado, porque isso evita de enviar o errado para uma agência ou para um parceiro comercial, para uma gráfica, afim, e ressalva o designer de justamente esse arquivo ir com erro ou ir o errado, e óbvio, na hora de cobrar, na hora de fazer a conferência dos materiais que foram produzidos para o teu cliente, você vai poder dizer, não, mas foi mandada a última versão do manual e tudo mais. Dificilmente acontece isso se o manual é bem feito, porque ele já vai estar super bem estruturado, mas é importante, por ser um documento, que ele seja datado. Da mesma forma como ele precisa ser datado por ser um documento, é importante que ele seja levado a sério, que ele seja feito de forma minuciosa, corrigido, analisado e tudo mais. Para começar, então, tem a capa, que justamente serve como uma capa de documento, datar e organizar esse visual da primeira impressão. A gente fala para não julgar o livro pela capa, mas o manual a gente julga pela capa sim, porque ele começa a setar esse tom, a dar essa perspectiva do que a gente vai ver ali dentro. É importante que ele seja condizente com o restante da identidade visual, e é uma baita porta de entrada, principalmente porque o manual entregue na mão do cliente dá um baita sentimento de pertencimento para ele, faz ele gostar mais da marca, enfim. O manual é uma parte bem importante. Se toda vez eu vou fazer manual para todo cliente, para todo projeto, teoricamente sim. É importante que todo logotipo que você faça tenha essas diretrizes, por mais simples que o projeto seja, para que ele funcione ao longo do tempo. Na prática, a gente sabe que várias vezes, até na maioria, quando se está começando nesse ramo, não se faz manual por viabilidade de tempo, por viabilidade de verba, mas é importante aprender a saber como funciona, para quando a oportunidade de oferecer ele e ter um valor, um preço maior, e óbvio, facilitar a vida desse cliente, melhorar o potencial dele com o design, para que quando essa oportunidade aparecer, você possa abraçar sem medo algum e ir para cima, beleza? Então a capa não tem muito segredo, algo atrativo, algo que queira chamar a atenção para quem vai visualizar. Uma outra coisa, o manual sempre é destinado a profissionais de design, profissionais de comunicação, então ele pode ter um viés um pouco mais técnico do que necessariamente pensado para o público geral. Beleza, aqui já começam as possíveis mudanças, as possíveis alterações. Tem gente e algumas pessoas gostam de colocar um sumário aqui no começo, ou nesse momento de introdução, ou no próximo slide como uma segunda página de introdução. Como esse manual é curto, é básico, a gente não vai fazer sumário porque não tem necessidade num PDF rápido de ter sumário. Mas se tiver muita coisa que você desmembrou e for principalmente atingir áreas diferentes dentro de uma agência ou prestadora de serviço, é legal fazer sumário para facilitar o acesso. E com as opções de PDF hoje em dia, fazer um PDF interativo com esse sumário fica super legal, além de no impresso ser bastante importante. Aqui, como vocês podem ver, ele está numerado. Se a gente for fazer numeração de página, essa numeração aqui está incorreta. Eu estou numerando por artigo, por tipo de coisa que eu estou apresentando. Então essa numeração aqui, se for de página varia, porque já é A2, mas você pode numerar pelos itens que você vai apresentar. O primeiro item que eu apresento é a marca em si, é o mais importante, é introduzir esse possível usuário do manual ao que ele vai ver dali para frente. E aí eu explico de onde vem a marca, qual é a conceituação dela, quais são os conceitos envolvidos, quais foram as decisões de design tomado. Essa introdução pode ser assim já blocado como um dos elementos do manual, ou pode ser uma página diferenciada, com cor diferente, só para essa introdução de texto.
varia conforme a necessidade, varia conforme o gosto, varia conforme o projeto, mas é importante que o primeiro contato com a marca seja com uma introdução, com uma justificativa da marca, com uma justificativa do logotipo. No item 2, eu gosto de colocar as versões. Então, quando a gente produz logotipo, ela pode ter uma versão só, o que é difícil. Ela pode ter 3 versões, 2 versões, só versão símbolo, pode ter inúmeras versões. É importante você, se você estabeleceu na primeira página o que é e para que é, como chegou até ali aquela marca, depois é importante que você mostre todas as opções, as variações dela, como ela se desenvolve, porque nisso o usuário do manual já vai entender nos próximos passos que essas regras que você vai estabelecer devem funcionam e são aplicadas a todas as versões, já que você apresentou elas logo de começo. No textinho aqui de explicação eu cito quais são as 3 opções possíveis, listo todas elas aqui e deixo claro que a utilização de cada uma varia conforme o espaço disponível no layout a ser aplicado. Como esse manual é destinado a pessoas que vão utilizar a marca e que, pelo menos teoricamente, entendem do que está sendo feito, você pode ser bem direto, ir direto ao ponto e explicar. A horizontal não precisa explicar com tanto detalhe, com uma linguagem tão afagável, digamos assim, porque quem está utilizando o manual procura agilidade, precisa ter agilidade, precisa entender rápido o que você está propondo ali. Em seguida eu utilizo, e aí de novo varia de profissional para profissional, mas eu particularmente gosto de fazer as aplicações diferentes em cores diferentes, tá? Por quê? Se você estabeleceu o que é, quais as variações, agora você precisa abrir em como essas variações vão ser aplicadas. E o que tem mais dificuldade, o que a gente acaba vendo maiores erros, tá aí o CBLOL que não me deixa mentir, né, CBLOL? É de aplicação em cores, então não entender que para cada tipo de fundo existem versões diferentes. É importante listar e é legal até fazer descrições interessantes, descrições mais profundas sobre essas aplicações, caso seja necessário. Aqui, um designer, um diretor de arte com um pouco mais de experiência já vai entender que ele deve priorizar o contraste e tudo mais, mas tudo isso você pode citar num textinho de composição aqui, num textinho complementar. Como vocês já identificaram, é interessante criar padrões visuais na própria apresentação, no próprio manual, no próprio layout, para que as pessoas entendam a importância de cada coisa. Então, nesse caso aqui, e a maioria segue algo parecido, eu tenho uma assinatura fixa, que poderia ter número de página ou não, um texto descritivo, um título grande, sempre numerado por seção, e essa área toda aqui, essa área que eu disponho inteira aqui do lado, serve como uma ilustração. Então, de uma forma ou outra, eu vou ter ilustração do que eu estou regrando, da regra que eu estou aplicando aqui no meio. Então, a regra 1 fala o que é marca, a regra, o tópico 2 fala das versões e assim por diante. O documento inteiro vai seguir essa estrutura. Depois pode variar, os próximos itens eles podem variar de ordem conforme ficar melhor para o teu projeto. Nesse aqui eu escolhi colocar as cores institucionais. Então, se eu fiz a aplicação em cores aqui, o caminho lógico é colocar as cores institucionais, mas se viesse aqui tipografia, espaçamento, algo diferente das cores institucionais, isso não seria um problema. Por ordem lógica, eu prefiro colocar a aplicação em cores e cores institucionais na próxima ordem. De novo, cada profissional, cada diretor de arte, cada designer vai ter ordens específicas e propriedades específicas, prioridades específicas para cada caso, tá? Mas sempre vai seguir essa estrutura. Então, as cores institucionais, eu determino aqui o porquê da escolha dessas cores. Caso tenha alguma informação complementar de variação para CMYK, RGB e tudo mais, ele precisa ser citado aqui na regra. Se houver alguma cor proibida, ela precisa ser citada aqui também nas cores institucionais.
E é importante que você exponha todas as cores que são cores oficiais da marca e determine os códigos cromáticos dela. Nesse caso aqui, como não é provável que não haja necessidade de outro tipo de código, eu coloquei os 3 mais conhecidos e pensando justamente em ser um exemplo, um modelo para ser o seu primeiro manual de identidade visual, eu recomendo ir com esses sistemas cromáticos, né? O CMYK, que é para impressão, e é importante que na hora de produzir teu logo você faça ele otimizado para CMYK, para não ficar código sujo, mas isso é um papo para outro momento. O código RGB e o código hexadecimal para web. Aqui pode entrar sistema Pantone, pode entrar outro sistema de cores à sua escolha, mas para esse processo e para esse primeiro manual a gente vai com esses 3 códigos que são os principais, e sistemas cromáticos é um papo para um outro vídeo. Depois eu junto 2 itens para facilitar, para simplificar, que poderiam estar separados, mas que são bem importantes. Então, se a gente está falando do manual de identidade visual, que é onde estabelece as regras, é importante que as regras técnicas estejam bem sinalizadas e explicadas. Aqui a gente tem 2, a redução máxima e a área de proteção. O que é cada uma delas? Quando a gente vai imprimir um logotipo, vai aplicar ele em um ponto de contato, seja um cartão de visitas, uma caneta, um papel timbrado, a gente precisa tomar bastante cuidado com a leitura. Isso eu já cansei de falar nos top 10 e no vídeo, também no vídeo que fala o que faz um logotipo ser um bom logotipo, que está aqui no card, que ele precisa ser aplicável, que ele precisa funcionar bem em todos os tamanhos. Então, como a gente faz a redução máxima, que é o tamanho mínimo que ele precisa aparecer? A gente imprime ele em diversos tamanhos no A4, faz essa impressão e vê onde ele marcando sempre qual a milimetragem e vê onde ele para de dar leitura. No caso aqui da Camila Rocha, um tamanho ideal são 15 milímetros para a versão vertical, 25 milímetros para a versão horizontal e 10 milímetros para o símbolo avulso, tá? A segunda regra dessa página aqui é a área de proteção, ou seja, quando ele for aplicado junto a outros logotipos, outros elementos, a grafismos que concorram com ele, que não sejam o background onde ele está sendo aplicado, é preciso ter uma área de respiro segura para manter todas as propriedades intactas desse logotipo. A gente faz isso para garantir que, independente de onde ele esteja aplicando, exista uma referência, porque não pode ser do nada. Esse tamanho X que vocês estão vendo aqui não pode ser do nada. Então esse tamanho X precisa ser determinado por algum elemento do logo. Eu escolhi a altura da letra C. Então, como você pode ver aqui, a altura da letra C é o meu tamanho X. E eu considero que essa altura deixada de espaço negativo em todos os lados é uma altura interessante, é uma área de proteção segura e que vai funcionar independente de qual material ele tiver estabelecido. Seguindo, a gente tem a utilização incorreta. Então, existem muitas formas de cagar num logotipo. Muitas. A gente não consegue nem listar todas no manual, mas é importante que as principais sejam listadas para deixar explícito a proibição disso. Então, aqui, as principais que eu uso, na enorme maioria das vezes, não haver alteração de proporção, já que ela tem toda uma estrutura organizada, exposta lá nas versões. Não haver achatamento ou algo que estique, né? Não esticar esse logo, não colocar contorno, não alterar as cores, não alterar posicionamento, não rotacionar, não interferir no símbolo, não interferir na tipografia e aí por diante. A gente pode ir para muitos lados. É óbvio que se em algum momento você, como criador ou agência principal autorizada pela pessoa, pelo cliente, decidir interferir de alguma forma no logotipo, ele precisa ser consultado. O cliente, o dono da marca o dono desse logotipo precisa ser consultado para que isso aconteça. Mas em geral a gente proíbe essas utilizações que descaracterizam todo o trabalho que você fez até agora.
Por fim, neste caso, eu poderia ter entrado antes, mas nesse caso eu cito a tipografia, que é uma parte super importante da identidade visual e que influencia na utilização do logotipo, então ela ficou aqui. Para esse caso, e existem muitas variações, eu estabeleci uma tipografia principal, que é a que vai de encontro com a tipografia do logotipo, né? Uma tipografia complementar para a utilização diversa, e aí eu estabeleço, e isso é importante você citar de novo no texto ao lado, quais foram as suas decisões de design, por que essa tipografia foi escolhida, e é legal listar como ela deve ser utilizada, qual a sua sugestão de utilização dessas tipografias. Então eu estabeleci a tipografia Matrix 2 como a principal para os títulos e uma tipografia complementar para subtítulos e blocos de texto, a Work Sans, que é uma tipografia super utilizada, que pode ser utilizada na web, tem muito boa leitura, e aqui um exemplo dessa aplicação de logotipo, de tipografia. Por fim, eu assino a marca ali dizendo por quem foi produzido, repito a importância da documentação desse arquivo e faço uma contracapa, um fundo, tal como qualquer livro, como qualquer documento desse tipo, que também seja atrativo e assine de fato o final, que seja uma ótima impressão final para quem está utilizando esse manual de identidade visual e para o próprio cliente. Como eu disse, esse é um manual de uso da marca e a partir daqui para um manual de identidade visual mais completo você pode complementar com construção do logotipo, as aplicações institucionais, as regras de uso em sinalização, papelaria, vestuário, outras regras que fogem essa que a gente listou aqui, um destaque maior para a tipografia, a listagem dos grafismos, texturas e tipos fotográficos que podem ser utilizados. Há uma infinidade de coisas que podem ser levadas em consideração para o manual de identidade visual, mas que para ser esse nosso primeiro contato com essa temática, a gente separou esse cerne, esse alicerce, e que se você entregar como manual de uso de marca esses elementos, você já vai ter feito um trabalho excelente, muito profissional. Semana que vem tem a segunda parte desse vídeo com a execução de um manual semelhante a esse no Adobe Illustrator, onde a gente vai falar de formato, tipo de arquivo, como entregar isso e a execução dele passo a passo detalhada. Espero que vocês gostem. Se ficou alguma dúvida dessa parte de entendimento, de como funciona o manual, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer em responder vocês. E segue a gente nas mídias para acompanhar todo o conteúdo que a gente posta. É só seguir lá, @ElcioColle em qualquer uma, Twitter, Instagram, Facebook e mundo afora. E eu conto com vocês na próxima semana. Até mais, grande abraço!